Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer por essa noite. Paizinho querido, te agradecer por este rema, por este tema, céus abertos. Paizinho querido, que cada um de nós que estamos aqui no templo, cada pessoa que está assistindo em casa, ao final deste culto, Paizinho querido, possa ter certeza que os céus estão abertos sobre cada um de nós. Que nós possamos entender o que é céus abertos, que nós possamos entender o que é os céus fechados, o que nos torna os céus abertos, o que torna os céus fechados. Pai, por favor, que não saia nada de mim, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da minha vida. Assim como o Senhor me edificou com essa palavra, edifica a sua igreja, Paizinho querido, e nos fala aquilo que o Senhor quiser. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Quando eu coloquei essa imagem no slide, céus abertos, eu não sei vocês, mas quando fala para mim céus abertos, eu imagino aquilo ali. Eu imagino vendo Jesus no trono, eu podendo ver Ele claramente, Ele podendo me ver claramente. Mas alguém consegue imaginar o céu assim, quando fala céus abertos? Não é? Eu já imagino tipo assim, um livre acesso a Deus, um livre acesso ao Pai. E isso é uma coisa tão maravilhosa. Você já pensou se a gente pudesse ver o céu? Se a gente pudesse ver claramente, assim, com os nossos olhos, nossa, o céu está aberto hoje. Ou então eu falei assim, não, acho agora o céu deu uma fechadinha, deixa eu dar uma vigiadinha. A gente não consegue ver com os olhos físicos, mas nós podemos entender com os olhos da fé o que são os céus abertos. Mas antes de falar de céus abertos, eu queria conversar um pouquinho com você sobre o céu fechado. Existe uma passagem lá em Deuteronômio que fala sobre os céus fechados. O livro de Deuteronômio foi um livro escrito para lembranças. O povo que Deus já tinha libertado, tirado da escravidão, passado no Mar Vermelho, já tinha vivido tanta experiência com Deus. Alguns cresceram, outros eram jovens e às vezes por descuido e esquecendo as coisas que Deus fazia. E o livro de Deuteronômio foi um livro escrito para ser lido de 7 em 7 anos para o povo. Então, de 7 em 7 anos, esse livro era aberto e era lido para todo o povo lembrar tudo que Deus tinha feito. Não podia esquecer de nada que o Senhor tinha feito. Eu acredito que Deus fez isso porque a nossa memória às vezes é muito curta, né? Eu falo assim por mim, eu falo por nós somos tão falhos. Deus às vezes faz coisas tão grandiosas, faz milagres tão lindos na nossa vida. Quando Jesus está fazendo, fala, glória a Deus, que bênção, aleluia. Passa 2 meses, vem um problemão. A gente já esqueceu tudo de bom que Deus fez e fala, acabou. É o fim do mundo, não tem jeito mais. Esquecendo tão poderoso que é o nosso Deus. Então, essas lembranças têm que ser vivas no nosso coração. Na verdade, eu já falei que eu ia fazer, eu não fiz. Um caderninho de lembrança. Eu vou fazer um caderninho de lembrança para mim, para me anotando cada coisa boa que Deus foi fazendo, para mim não esquecer de nada, para ver quão bom o Senhor é. E tem um louvor de Nani Azevedo que fala um pouquinho do que fala aqui em Deuteronômio. Porque antes de Deus falar dos céus fechados, antes de Deus falar das coisas ruins, gente, Deus tem muito mais coisas boas para falar do que coisa ruim. Não sei quem já ouviu Bendito Serei, de Nani Azevedo. Quem já ouviu esse louvor? Ele fala assim, se você ouvir atentamente a voz de Deus, se os mandamentos seus obedecer, o Senhor te exaltará sobre todas as nações onde você passar. Você não vai correr atrás das bênçãos, elas que vão te alcançar. Onde você colocar os seus pés será abençoado. Bendito serei, bendito serei, bendito serei, bendito serei. Fala um monte de coisa aqui no capítulo 28. Depois vocês leem com calma em casa. Mas depois que Deus fala esse tanto de coisa boa, Deus fala algumas coisas ruins também, né? E eu queria compartilhar com vocês Deuteronômio 28, no versículo 15. Deuteronômio 28, no versículo 15. Depois de tudo de bom que Deus fala, bendito serei, ele fala assim, ó. Entretanto, isso já está lá em Deuteronômio 28, no versículo 15. Entretanto,
se vocês não obedecer ao Senhor, seu Deus, e não seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os afligirão. Aí, dentre várias maldições que está descrita nos versículos posteriores, lá no versículo 23 fala do céu fechado. Fala assim: o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Assim como eu vejo aquela imagem do céu aberto, Jesus de braços abertos, os anjos voando, vocês conseguem imaginar o que é um céu de bronze? Eu já ouvi falar isso em canções, em pregações, e pessoas falando, eu estou orando, mas parece que o céu está de bronze. Gente, imagina o bronze fechado, a oração não sobe, resposta não desce, você não vê Jesus, Jesus não te vê, é uma coisa terrível. Só que tem esse versículo fala uma coisa que eu escrevi assim, destaquei lá no versículo 15. Seguirem cuidadosamente os meus mandamentos. Quando a palavra do Senhor fala assim, ó, você segue cuidadosamente, quer dizer que não é uma obediência por acaso, não é uma obediência condicional, não é uma obediência por conveniência. Eu posso falar assim, Sara, pega essa máscara aqui e ó, jogar. Ela vai pegar a máscara? Pode, mas eu falo assim, Sara, faz favor, pode vir. Segura essa máscara para mim, por favor. Olha a diferença, pode levar. Olha a diferença, eu poderia jogar, cair no chão, ela pegar no chão. Mas eu entreguei cuidadosamente. Esperei ela chegar até aqui. Entreguei a máscara na mão dela. Ela voltou, ela sentou. E Deus fala assim, olha, seguirem cuidadosamente os meus mandamentos. É tendo cuidado mesmo. Eu observando, sabendo a hora de falar, a hora de responder, o que fazer, o que não fazer. E eu vejo isso aqui como um cuidado de Deus. Deus fala assim, olha, se você não me obedecer, o céu vai ser de bronze. Sua oração não vai ser ouvida, você não vai ser respondido. E eu vejo isso que a Bíblia é nosso manual de instruções. Quando a gente compra um eletrodoméstico, um telefone, seja o que for, ele vem com um manualzinho. Eu já trabalhei numa loja, né? E a gente via que tem assistência técnica. Você tem uma garantia de uso do produto. Só que se você usar o produto de uma maneira inadequada, quando você chegar lá para pedir a garantia, eles vão te dar outro, gente? Não. Se você fizer um mau uso do produto, você vai ter garantia daquilo? Não. Né? Se você violar aquele eletrodoméstico, você vai ter garantia dele? Não. E a Bíblia é nosso manual de vida. O Senhor nos mandou para a gente viver cuidadosamente. Para a gente ver, João, fica quietinho. Para a gente ver o que a gente deve fazer direitinho para quê? Para que nós possamos ter a garantia de todas as bênçãos que nos é proposta. Porque às vezes a gente quer fazer um mau uso da vida e quer a garantia de Deus. A gente está fazendo um mau uso, cumprindo totalmente ao contrário daquilo que as instruções estão falando, e nós estamos querendo garantia estendida. Queremos que Deus nos dá tudo aquilo que Ele prometeu e às vezes não acontece. Mas falando um pouquinho de céu fechado, agora eu quero entrar nos céus abertos. Então lá em Deuteronômio nós vimos que o céu se fecha mediante a desobediência. E tem uma passagem, gente, que Deus falou muito no meu coração e que eu, sinceramente, eu fiquei com o meu coração fervendo quando eu li essa palavra. Lá no livro de Isaías, Isaías faz uma oração intercessória, uma oração profética. De Isaías 62 até 64, Isaías faz intercessão pelo povo. E essa oração, ele pede Deus céus abertos. Nós vamos ler aqui. E depois, nós vemos que Deus responde a oração de Isaías. E nós vamos aprender sobre os céus abertos com esta oração. Aí eu queria que vocês abrissem e acompanhassem essa oração, que nós vamos ler ela assim bem detalhadamente, prestando bem atenção em cada pedido que Isaías fez. E nós vamos aprender muito com ele nessa noite. Isaías 64.
a partir do versículo 1. Nós vamos ler, conversar um pouquinho sobre eles, para depois a gente entender os céus abertos. Olha só o que diz. Está no telão também para acompanhar. Ele começa essa oração nessa parte assim: se rompessem os céus e o Senhor descesse, os montes tremeriam diante de ti. Nesse primeiro versículo nós já vimos o pedido de oração de Isaías. Se o céu abrisse, se o Senhor descesse, era tudo o que a gente queria. Não sei qual momento você está passando da sua vida, mas principalmente nos momentos mais desesperadores que a gente passa, a gente fala assim: Jesus, abre o céu e desce, eu quero até te ver, porque está difícil demais. E essa é uma oração intercessória de súplica que ele fez. Se rompesse o céu, se abrisse o céu, o Senhor descesse. Os montes tremeriam diante de ti. Continua assim: como quando o fogo acende os gravetos e faz ferver, a água ferver, desce, assim como o fogo acende e faz a água ferver, Senhor, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Então, já tinha visto Deus descer lá no deserto. Viram Deus falando face a face com Moisés, né? Eles já sabiam que o céu abre, que Deus desce. E continua: desde os tempos antigos, ninguém ouviu e nenhum ouvido percebeu. Olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que nem lembram de ti, dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então, Senhor, nós seremos salvos? Nós somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Nós murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, o Senhor é o oleiro. Todos nós somos obras das suas mãos. Não tires demais, Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, nós somos o seu povo. As tuas cidades estão sagradas e transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo. E tudo o que nos era precioso está em ruínas. Depois disso, Senhor, ainda irás conter? Ficarás calados e nos castigará além da conta? Então, gente, vocês perceberam o tristeza, o temor dessa oração? Nossa, Senhor, tu escondeu seu rosto de nós, as cidades estão assoladas, nós estamos sofrendo. Abre o céu e desce. E Deus responde essa oração. E Deus, essa oração, a gente percebe por que Deus não descia. Por que Deus não abria o céu para descer? E talvez, como na vida de muitos de nós, hoje você pode falar assim: Senhor, desce. E talvez o Senhor não desce por algum desses motivos aqui que o Senhor respondeu nessa oração. Então nós vamos aprender a resposta de Deus a essa oração. Por que Deus não poderia abrir os céus? Qual que é o motivo que Isaías fez esse clamor, esse lamento? Deus, se o Senhor abrisse o céu, o Senhor descesse. Qual que é o motivo? No capítulo 65 inteiro é uma resposta de Deus. Nós não vamos ler ele todo, mas nós vamos pegar alguns versículos para aprender só 3 motivos pelos quais Deus não podia rasgar o céu e descer para nos socorrer. A primeira coisa que eu aprendo aqui, por que Deus não rasga o céu? Por que Deus não desce? Deus respondeu a oração. Deus respondeu assim: olha, é porque vocês andam em um caminho que não é bom. Olha como é que Deus responde isso no versículo 1 e 2. Eu fiz-me acessível aos que perguntavam por mim. Eu fui achado pelos que nem me procuravam.
A uma nação que não clamava para o meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Gente, olha o que Deus está falando. Deus está tipo assim, ó, você está pedindo, eu estou falando assim, ó, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Deus está clamando. Mas olha o que acontece. O tempo todo eu estendi as mãos para um povo obstinado. Um povo que anda num caminho que não é bom, seguindo as suas próprias inclinações. Por que Deus não podia descer? Porque Deus estava lidando com o povo obstinado. Um povo obstinado é um povo rebelde. Você já viu quando fala assim, a pessoa é obstinada com tal coisa? É uma pessoa que não muda de opinião. Ele estava seguindo um caminho errado, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, obstinado naquilo. Deus está mandando ir para a direita, a pessoa está indo para a esquerda e não está nem aí. Todos nós vamos errar em algum momento da nossa vida, mas Deus está falando de um povo cabeça dura. Não está falando de um povo que erra e fala assim, perdão, Senhor, eu estou arrependido e volta para o caminho certo. Não, está falando para pessoas que estão no caminho errado, quer continuar no caminho errado e depois fala assim, Deus desce. Deus não vai descer. E assim, o céu não vai se abrir para quem anda com caminhos que não são bons. Como que a gente faz isso? Às vezes a gente tem alguma coisa que é contra a palavra do Senhor e fala assim, mas eu sou assim, eu fui criada assim, meu pai era assim, eu sou também, a minha família toda fez isso, eu também faço, mas os meus amigos fazem, mas os meus vizinhos fazem. Mas nós precisamos individualizar a nossa vida com Deus. Não é porque seu pai e sua mãe fez que você tem que fazer, não é porque seu amigo faz que você tem que fazer. Não é porque está todo mundo indo para o caminho da direita que você tem que ir. Você não é todo mundo, já dizia minha mãe. Então, nós precisamos andar por caminhos corretos. Outra coisa, a segunda coisa que eu aprendo aqui, que é o motivo de Deus não descer e Deus responde isso na oração, é porque confio na sorte ou no destino. Como é que Deus vai abrir e responder a oração se a sua confiança não está nele? Você acha que tudo é coisa de sorte? Ou é o destino que está a seu favor? Ou o destino que está contra você? Eu já ouvi muito isso. Ah, se o destino quiser. Ah, fulano tem isso, é sorte. Eu não tenho, sou azarado. Não, olha só o que Deus faz. No versículo 11. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põe a mesa para Deus a sorte e enche taça de vinho para Deus a destino. A gente leva isso aqui no sentido literal. Para Deus a sorte ou para Deus destino. O socorro, gente, só vai vir para quem de fato acredita que o socorro vai vir do céu. Tem pessoas que sentam na igreja, vêm no culto todos os dias, mas não acreditam que é o Senhor que vai fazer algo na vida dela. Precisa da ajuda do A, precisa da ajuda do B, precisa contar com a sorte e tal, para poder a coisa acontecer na vida dele. Quem confia em Deus, quem confia na sorte e no destino, não confia em Deus. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Aconteceu algumas coisas na minha vida que parecia ser sorte, podia parecer ser coisa do destino, mas eu sei que é o Deus Todo-Poderoso que fez. Gente, Deus age nas coisas minúsculas da vida. Uma vez eu fiz um curso à distância, na Unifei. Esse curso tinha pessoas formadas em várias áreas de formação. Não era a pessoa que era formada só naquilo que eu era formado. E entre as aulas lá, nós fomos colocados em ordem alfabética. Era um curso para ambiente virtual de aprendizagem, para a gente aprender a mexer nas ferramentas. Eles falaram assim, olha, você da letra A vai indicar um curso gratuito para a próxima pessoa da sua lista alfabética. E a pessoa que, por exemplo, tinha a Ana, indicava o nome para o Bruno. O Bruno indicava um curso para a Cristina. Meu nome é com K. E tinha uma menina no nome anterior ao meu que me indicou um curso na minha área, online, pós-graduação, pela Universidade Federal, que eu nem imaginava que existia. E era um curso que eu tinha muita vontade de fazer. E eu me inscrevi no curso, passei e, de graça, aquele curso veio para mim. Agora, é sorte? É destino? É Deus. Quem acredita na sorte ou no destino, não tem a confiança que o socorro vai vir do alto. E muitas outras coisas aconteceram na minha vida que eu sei que foi intervenção de Deus. Eu falei, Senhor, eu não estou liderando, eu queria tanto uma vida. Eu quero fazer célula, Deus, mas eu só vivo num ambiente de crente. Onde que eu vou ter uma pessoa para me fazer célula?
mas eu quero muito fazer uma célula. Fui comprar salsicha para fazer cachorro quente pro Alegrai. Aí chegou lá, aquele tanto de salsicha, a moça olhou e falou assim: não, menina, mas que tanto? Pra que isso? Eu falei: é uma festa da igreja, tal. Pronto, minha primeira célula foi aberta. É sorte, é destino, é Deus. Deus se inclina aos desejos do nosso coração e Ele tem vontade de satisfazer. E não só de coisas boas, em momentos também muito ruins da minha vida. Sara estava quase morrendo. Ela tinha 2 anos. Eu já contei isso em outra pregação. Cheguei no pronto-socorro, só lá que tinha pediatra. E nada, gente. A menina já tinha desfalecido no meu braço, ela desidratou muito, ela estava desmaiada no meu colo. E foi Deus usou minha mãe, falou assim: vamos para o hospital de cima. Eu falei: mãe, como que nós vamos no hospital de cima? Lá não tem pediatra. Pediatra é só aqui. Deus mandou. Deus mandou, nós vamos. E na hora que chegou lá, gente, o pediatra, em pé, ali onde é que é Carlos Chagas, né? Você não lembra mais o nome que é lá hoje. O médico, gente, na porta do hospital, com o braço cruzado, vendo os passarinhos cantando na árvore, paradinho. Parecia que estava esperando só a Sara chegar, desacordada. Falei: Senhor, isso é sorte, gente? Isso é destino? Não. Isso é o Deus Todo-Poderoso intervindo na minha vida. É os céus abertos e Deus agindo em favor daqueles que temem, daqueles que amam e daqueles que esperam no Senhor. Isso é céu aberto. Não é sorte, não é destino. Isso é céu aberto. Não existe coincidência com Deus. Não existe acaso com Deus. Um dia desse eu estava conversando com uma discípula. Eu falei: olha, às vezes as pessoas acham: para mim conseguir tal emprego, para mim conseguir tal coisa, é só com indicação. É só se eu fizer tal curso. É só se eu. E cadê o Deus aqui? Cadê a parte do Senhor? Às vezes a gente coloca a nossa confiança em nós mesmos, nas pessoas, mas não coloca a nossa confiança em Deus. Deixa na Deus a sorte, deixa na Deus o destino, deixa na Deus os outros, mas não confia no Senhor, né? E por fim, eu aprendo a última coisa nessa oração. Por que o Deus não podia abrir os céus e descer? Deus fala que é porque escolhe o que desagrada a Deus. Olha só, não é porque faz o que desagrada a Deus, é porque escolhe. No versículo 12, na parte B, fala assim: pois eu chamei vocês. Pois eu chamei, vocês não responderam. Eu falei, vocês não me deram ouvido. Vocês fizeram o que é mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Gente, isso é tão forte, essa fala do Senhor. Essa fala de Deus é para mim e é para você nessa noite. Deus fala assim: olha, eu estou chamando, mas ninguém está me respondendo. Olha, eu estou falando, mas não está me dando ouvido. Você está escolhendo fazer o que me desagrada? Então, gente, às vezes a gente tem por fazer o que desagrada a Deus um pecado feio. Eu tenho que roubar, eu tenho que matar para estar desagradando a Deus, mas a gente desagrada a Deus numa simples conduta errada, numa mentira que a gente fala, numa postura inadequada na frente das pessoas que nem conhecem a Senhor. Então, Deus está nos chamando, Deus está falando, nós precisamos ter discernimento, porque às vezes a gente não escuta a voz de Deus. Porque Deus está falando assim: olha, eu estou falando, você não está me respondendo, mas às vezes não está tendo discernimento que é Ele que está falando, né? O céu só vai se abrir para quem escolhe fazer aquilo que agrada ao Senhor. E Deus termina essa resposta à oração de Isaías falando o resultado de ser obediente. E qual que é esse resultado de ser obediente? Fala assim no versículo 13 e 14. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os meus servos comerão, vocês passarão fome. Os meus servos beberão, vocês terão sede. Os meus servos regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão de alegria, e vocês se lamentarão com angústia no coração. Uivarão pelo quebrantamento de espírito. Deus está falando que nós temos a bênção da obediência. Comer, se alegrar, beber, nossas necessidades supridas. Mas, gente, até agora eu falei de bênção, maldição, obediência. Porque essa é a primeira chave, né? A desobediência, céus de bronze. A obediência é céus abertos. Mas e quando você está em obediência?
existe também um momento das nossas vidas que você está confiando em Deus, você está fazendo o que agrada a Deus, mas você ora e você não escuta a Deus. Você já passou por isso? Você orar e falar assim, eu não sei se vocês já fizeram essa oração. Ô, gente, eu não sei nem se é certo ou se é errado, falar a verdade, mas fala assim, Deus usa alguém, alguma coisa, mas eu preciso de uma resposta. Que alguém meu telefone toca, que chega uma mensagem, que alguém bata na minha porta, que fala na televisão, fala numa pregação, mas eu preciso ouvir o Senhor. Me ajuda. É só eu, gente, que já passei por isso. Então, tem um momento que parece que o céu está fechado e você está fazendo tudo certinho. Tem um momento também que você fala assim, Senhor, e agora? Eu estou em obediência. Eu estou te agradando. Lógico que eu não sou perfeita. Mas eu estou tentando. Mas eu estou falando, mas parece que o céu está de bronze. E Deus fala uma coisa para a gente essa noite. O silêncio de Deus não significa também que o céu está fechado. Se você está em obediência ao Senhor, confia nele de verdade. Todos esses itens para trás você está observando. E Deus continua em silêncio. Não significa que o céu está fechado. É nesse momento que entra a esfera da fé. É nesse momento que entra a nossa consciência tranquila diante do Senhor. De falar, Senhor, eu estou te buscando. Senhor, eu tenho orado, eu tenho te buscado, eu confio no Senhor. Gente, quantas vezes eu já orei e Deus não falou nada? Quantas vezes eu já pedi uma solução e na hora Deus não falou nada? Quantas vezes eu já passei noite chorando, dias chorando, e Deus não me respondeu nada? Quando eu falo não respondeu nada, é não responder nada de concreto. Mas eu sei que Ele está aqui. Essa é uma certeza que a gente nunca pode perder. Que às vezes Deus não está te respondendo naquele momento da maneira que você quer, mas uma coisa que é essencial para a nossa vida é saber que Ele está perto. É saber que Ele está cuidando, é saber que Ele está carregando. A palavra de Deus não falha. Tem um louvor, né, que vou passar aqui, nós vamos ouvir. Ele fala que Deus, Ele se importa com a nossa dor. Deus está falando assim, eu estou te chamando, Deus dá ouvido. Nós precisamos ter certeza primeiro que o céu está aberto. Como? Se eu estiver andando por caminhos que agradam ao Senhor. Se eu estiver confiando não na sorte, não no destino, mas em Deus. Se eu estiver escolhendo agradar a Deus, Deus pode não estar te respondendo, mas o céu não está fechado. Tenha certeza que o céu não está fechado, o céu está aberto. E esse louvor, o pastor pregou no mês passado, quando o céu está em silêncio. Não, como é que é? Quando Deus se cala? Eu estou misturando com a música. Oi? Quando houve silêncio no céu. Eu falei com o pastor e a pastora desse louvor. Aí eles até comentaram, nossa, era o louvor da pregação, mas não era não. Eu acho que o louvor era de hoje. Porque esse louvor mostra um momento que a gente está desesperado pelo Senhor. E parece que o céu está fechado, mas Deus está lá quietinho ouvindo a gente. Vocês prestem atenção nesse louvor? Que ele fala assim, eu oro, parece que o céu está de bronze. Eu oro e parece que não está acontecendo nada. Deus não está me escutando. Deus diz que Deus está ouvindo o nosso clamor. E fala assim, e depois Deus responde, eu queria que vocês ficassem de pé. E depois Deus responde essa oração falando o seguinte, você não consegue entender o meu silêncio, é para ouvir sua alma, é para colocar a sua fé em prova. No silêncio eu te conheço, no silêncio eu sondo os seus pensamentos, e no silêncio eu escuto até as palavras que você não fala. No silêncio eu escuto os gemidos inexprimíveis. E nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos, e antes de colocar o louvor, eu queria que você primeiro nós fizéssemos uma autoavaliação da nossa vida, né, que pedir perdão para Deus, se nós estamos andando por caminhos tortuosos, que estão impedindo do céu se abrir. Faça um concerto com Deus, ore ao Senhor, para que Ele abra os céus. E depois desse concerto, tendo certeza que Deus,
Ele está atento, Ele está falando, como eu falei no comecinho, eis-me aqui, me escuta. Que durante esse louvor, você possa falar com Deus. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei como tem sido as suas noites. Eu não sei como está seu coração nessa noite. Mas talvez entrou alguém aqui assim, que à noite tem orado, tem buscado, tem chorado, passando por problemas talvez que parece que não tem jeito. Talvez você em casa, né, falando assim, Deus, mas eu estou te buscando, mas nada está acontecendo. Senhor, parece que o céu está de bronze, mas você confia em Deus, tenha certeza que o céu está aberto para ouvir o seu clamor. E não tenha dúvida que se sua vida está rendida aos pés do Senhor, o silêncio de Deus tem um propósito, porque Ele sabe o tempo de cada coisa. Ele sabe o tempo de falar, Ele sabe o tempo de ficar em silêncio. E quando Deus está em silêncio, revela a nossa alma. Sabe como, gente? Que na hora que Deus está em silêncio, é a hora que Deus vê quem nós somos com Ele. É na hora do silêncio de Deus que se você duvida que Ele existe, que fé é essa que nós estamos tendo em Deus? Na hora do silêncio de Deus, os céus e o inferno vê quem nós somos. Assim foi na vida de Jó. Na hora do silêncio de Deus, o diabo e Deus viu o que tinha dentro do coração. Será que o que você está passando não é para revelar aquilo que está no seu coração? Não perca a fidelidade com Deus. Pode colocar o louvor. E enquanto esse louvor estiver tocando, que sinta o Senhor ministrando no seu coração. Peça ao Senhor para abrir os céus diante da sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se quiser passar o vídeo também, pode. Tá, não? Não consigo entender que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita? Fé se abala, chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui, tudo tenho acompanhado. Embora não possas me ver, eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma, colocar tua fé em prova. Filho, no silêncio eu te conheço, som dos teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. eu oro, E ouço teu clamor, eu choro, tua lágrima em cima. eu clamo. Aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu estou aqui, eu choro, tua lágrima eu vi. Eu clamo e agora eu sinto que algo de
tempestade vem. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo. E agora, Senhor, eu quero te agradecer por amor, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Senhor, como esse louvor ministrou no nosso coração. O silêncio do Senhor não é sinal que o Senhor não está trabalhando. Abre o céu, Senhor. Como Isaías fez aquela oração. Nessa noite nós fazemos, Senhor, abre o céu sobre nós. Deus, como a tua resposta na oração desse louvor, nós tomamos posse, Senhor. Nós não vemos o teu agir, nos ajude a confiar, a ter fé no teu agir, Pai. Senhor, nós não estamos ouvindo, mas muralhas estão caindo, nós não estamos vendo, mas portas estão se abrindo. Deus, fortaleça a nossa fé. Senhor, fortaleça, Senhor, a nossa confiança no Senhor. Pai, nesse mês profético de céus abertos, nós estamos na primeira quarta-feira. Paizinho querido, nós profetizamos céus abertos sobre a nossa vida. Céus abertos sobre a nossa igreja. Céus abertos sobre a nossa família. Céus abertos sobre todo onde nós estivermos, Pai, no nome de Jesus. Pai, se cada coração que está aqui nessa noite, eu não sei o que cada irmão tem passado. Paizinho querido, mas se o Senhor está no momento de silêncio para algum dos meus irmãos aqui, Paizinho querido, eu peço que o Senhor venha agora ministrar a sua paz, ministrar a sua alegria e a confiança que mesmo sem ver, nós temos certeza de que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando em prol daqueles que o amam. Deus, como diz sua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Espera, Senhor. A espera às vezes não é fácil. A espera às vezes é tão difícil, Senhor. Às vezes é tão difícil esperar, porque dá a impressão que as coisas não estão acontecendo. Às vezes passa a impressão de que o céu está fechado. Às vezes dá a impressão que o Senhor não está atento ao nosso clamor. Ah, Jesus, ministra os nossos corações essa noite. Ah, Deus, nos faça ver, Pai querido, a tua glória. Deus, continua falando conosco em nome de Jesus. Quando a minha fé se abala, Senhor, pensar que não me para finalizar essa reunião, Pai, eu peço, Deus, que o Senhor ouça as nossas orações. Pai, eu peço que o Senhor responda as nossas orações no nosso íntimo. Deus, que nós não possamos precisar ver algo acontecer para ter certeza de que o céu está aberto sobre nós. Pai, eu te peço, Senhor, seja conosco, seja com a nossa igreja, seja com cada irmão que está aqui na igreja, com cada pessoa que está assistindo no celular essa palavra. Deus, nós profetizamos e pedimos. Rasga os céus, desce, intervenha ao nosso favor. Esse silêncio uma hora vai acabar e a sua glória se manifestará claramente. Não deixe que a nossa fé seja abalada neste momento, Pai, no nome de Jesus. Tem alguém, em nome de Jesus, queridos, queria saber se tem alguém nos visitando essa noite pela primeira vez? Pode acender a luz para me ver? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Então, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e cada lar representado, em nome de Jesus. E nós profetizamos céus abertos sobre cada casa, sobre cada lar representado, em nome de Jesus. Amém?